Neocolonialismo. Segunda Revolução Industrial e Neocolonialismo. Em meados do século XIX, o processo de industrialização da economia se difundiu pelo mundo. Para aumentar a produção de mercadorias, as indústrias necessitavam de um volume cada vez maior de matérias-primas e de fontes de energia, além de precisar de um crescente mercado consumidor para adquirir os bens. Para resolver a situação, as potências industrializadas da Europa passaram a olhar com interesse para outras regiões do planeta, principalmente para a África e Ásia. A solução foi iniciar um processo de invasão, ocupação e dominação desses territórios. Esse processo foi chamado de neocolonialismo, ou o novo colonialismo. O primeiro colonialismo queria expandir o comércio da Europa, enquanto o neocolonialismo tinha o objetivo de promover o crescimento industrial. Algo em comum deles é que ambos se basearam na exploração. Várias formas de influência. Durante a Segunda Revolução Industrial, as indústrias passaram a produzir armas e equipamentos bélicos. Além dos armamentos, as nações europeias começaram a usar novas embarcações. Outro fator para a dominação colonial foi o desenvolvimento da tecnologia médica. A força foi utilizada como método de inserção. Outro método utilizado foi a religião. Europeus na África. A ocupação europeia do continente africano começou no século XV. Com o desenvolvimento tecnológico e militar do século XIX, a dificuldade para conquistar o interior da África diminuiu. Cada vez mais, os europeus organizavam expedições rumo ao interior do continente africano. Os contrastes entre civilizações se aumentaram. Europa na África. O crescimento da produção também aumentou a procura por matérias-primas para movimentar as indústrias e por novos mercados consumidores. Com isso, as nações europeias voltaram suas atenções para a África e a Ásia, lugares populosos e ricos em minerais e outros recursos naturais. A forma de dominação de regiões do continente africano e asiático por nações europeias foi chamada de imperialismo ou neocolonialismo. Aspectos da dominação colonial. A divisão da África entre as nações europeias não respeitou a organização tradicional das sociedades. Isso fez com que as tensões e disputas começassem, resultando em guerras civis. Outra característica dessa dominação foi o uso intenso da violência contra a população local. Europeus na Ásia. Os europeus aumentaram seus domínios na Ásia também. A primeira região onde os europeus conseguiram consolidar a dominação colonial foi na Índia. Isso foi feito pelos ingleses com violência. Por isso, em 1857, ocorreu a Revolta dos Cipaios, que tentou expulsar os ingleses na região. Mas, depois do intenso combate, a revolta foi sufocada e os ingleses permaneceram na região. Outra região asiática ocupada pelos europeus foi a China. Diferentemente da Índia, a maior parte do território chinês não comprava produtos europeus até o século XIX. O que desagradava as potências europeias, já que a região poderia se tornar um importante mercado consumidor da Europa. No início do século XIX, os comerciantes ingleses forçaram a venda de ópio aos chineses, extraído da papoula de uma planta facilmente encontrada na Índia. O ópio é uma droga que causa forte dependência. E sua comercialização rendia vultosos lucros aos ingleses, que produziam grandes quantidades de produto. Como a droga tem efeitos negativos à saúde das pessoas, as autoridades da China tentaram em 1839 proibir o seu comércio. Essa atitude serviu de pretexto aos ingleses para declarar guerra contra os chineses, alegando que esses impediam o livre comércio do produto na região. Isso deu início à chamada Primeira Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842. Na década seguinte, ocorreram mais duas guerras semelhantes, entre 1856 e 1858. Os ingleses foram vitoriosos nesses conflitos e ganharam grandes vantagens comerciais, obrigando os chineses a abrir seus mercados aos comerciantes da Inglaterra. O território de Hong Kong, uma ilha que fazia parte da China, tornou-se colônia inglesa. Somente em 1997, Hong Kong voltou ao domínio chinês. A derrota da China enfraqueceu o império e no final do século XIX, outras potências europeias passaram a ter influência sobre territórios chineses. Foi assim que franceses, ingleses, russos e alemães passaram a explorar riquezas chinesas e a vender seus produtos na região. Os chineses tentaram acabar com a influência europeia na Ásia. Em 1899 ocorreu uma rebelião visando expulsar os europeus do país. Os líderes do movimento eram membros de uma sociedade secreta chamada de Boxers. Por isso essa rebelião recebeu o nome de Guerra dos Boxers. A rebelião durou até 1901 e foi reprimida por um exército que reuniu soldados de diversos países: Inglaterra, Alemanha, França, Japão e Estados
Unidos, com interesses econômicos na China. A derrota da rebelião obrigou o governo chinês a fazer novas concessões às potências industriais e aumentou a dependência chinesa. Isso só mudaria após a Segunda Guerra Mundial, ocorrida em 1939 até 1945, quando os chineses começaram a reclamar sua autonomia. Os chineses tentaram acabar com a influência europeia na Ásia. Em 1899, ocorreu uma rebelião visando expulsar os europeus do país. Os líderes do movimento eram membros de uma sociedade secreta chamada de Boxers. Por isso, essa rebelião recebeu o nome de Guerra dos Boxers. A rebelião durou até 1901 e foi reprimida por um exército que reuniu soldados de diversos países com interesses econômicos na China. A derrota da rebelião obrigou o governo chinês a fazer novas concessões às potências industriais e aumentou a dependência chinesa. Isso só mudaria após a Segunda Guerra Mundial, ocorrida de 1939 a 1945, quando os chineses começaram a retomar a sua autonomia. Missão civilizadora. Argumento de que as sociedades ricas e tecnologicamente avançadas eram as mais adaptadas ao meio. A alegação de que as sociedades menos desenvolvidas eram menos adaptadas. Muito obrigado pela atenção.